Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar sobre princípios do controle de pragas, as principais pragas em sistemas de armazenamento. Os alunos desse trabalho são Antônio Rosneto, que sou eu, Abimael Bastos Ferreira e Giovana de Aquino Ferreira, na matéria de secagem e armazenamento de grãos do professor Marcos Vinícius. Bom, sumário. Dentre as principais pragas de grãos e sementes armazenadas, nós vamos abordar uma pequena introdução sobre o tema, né? Vamos falar sobre as pragas Rhizoperta dominica, Cytophilus oryzae e SZA+, Tribolium castaneum, Lasioderma serricorne, Citotroga cerealela, Plodia interpunstula e Hephaestia coeniella. E os principais métodos de controle, né, que são os principais físicos, os principais químicos e os principais métodos biológicos do controle dessas pragas dentro dos secadores. Bom, aqui é uma pequena introdução, né, sobre as pragas. As perdas causadas por pragas no Brasil, estimadas pela FAO e pelo Ministério da Agricultura e Pecuária e do Abastecimento do Brasil, né, de 1993, são de aproximadamente 10%. Existem as perdas qualitativas, que podem comprometer totalmente o uso do grão produzido ou desclassificá-lo para o uso de menor valor agregado, que no caso como é que eu posso dizer? São as perdas pelas pragas que elas vão acabar penetrando os grãos, rachando, quebrando, diminuindo o peso da sua carcaça, que vão acabar impossibilitando do comércio dele, né? O principal problema dessas pragas é que existem alguns métodos, né, como eu falei, porém, o maior problema é a pouca quantidade de inseticidas registrados que são eficientes no controle dessas pragas. Próximo. Principais pragas de grãos sementes armazenadas. Dentre as pragas dos secadores, existem as pragas primárias e as pragas secundárias, que eu vou estar abordando logo à frente. As pragas primárias, elas são aquelas que atacam os grãos e sementes sadias e, dependendo da parte do grão que atacam, podem ser denominadas pragas internas ou externas. Os principais danos que elas causam nesses grãos, elas acabam perfurando, penetrando e se alimentando da parte mais mole que fica dentro do grão. E as pragas secundárias são aquelas que elas não conseguem atacar o grão, elas não conseguem perfurar, nem rachar ele, nem penetrar. No caso, elas necessitam que das pragas primárias façam todo esse serviço, e elas só vão lá e se alimentam da parte desejada do grão, da parte quebrada. Exemplos são a Triptolestes ferruginos, a Oryzaephilus surinamensis e a Tribolium castanho. Vou falar agora sobre a Rhizoperta dominica, que é a coleóptera, uma das coleópteras, né? O nome comum dela é carruncho do trigo ou besouro do trigo. Os adultos, assim como vocês podem ver na imagem letra D, ali no fundo, elas são besouros, né? De 2,3 até 2,8 milímetros, são bem pequenos. Inicialmente elas têm essa coloração branca, clara, assim, quase transparente, com a cabeça e a parte da mandíbula, dessa parte da cabeça mais castanho, um pouquinho mais escuro, e o resto do corpo todo branco. E, ao decorrer do ciclo da vida dele, quando chega na fase adulta, ela acaba
acaba criando essa coloração marrom. Os ovos dessa praga são ovos cilíndricos, embora eles acabam variando as formas, né? Vocês podem ver na inicialmente branco e depois eles vão ficando um pouquinho mais rosados e depois quando mudam para larva eles ficam totalmente brancos. A duração do período larval dessa praga é de aproximadamente 22 dias e o período de pupa dela é de cerca de 5 dias. No total de ciclo de vida dela vai até no máximo 70 dias, em torno de 60 dias, mais ou menos. Podendo acabar colocando até 250 ovos dentro do seu ciclo de vida total. É muito alto o número de quantidade de ovos que ela coloca, né? Então tem que tomar muito cuidado. Bom, os danos, como ela é uma praga primária interna, ela acaba atacando primeiramente as plantas, né? Os grãos e afetando, rachando eles, né? E comendo a parte interior dele. Bom, ela é a principal praga de pós-colheita do trigo no Brasil, na razão da incidência e da grande dificuldade de se evitar os prejuízos que ela causa no grão, devido à sua dificuldade de controle, né, dentro dos secadores, assim como todas as outras pragas que possuem no Brasil. O principal dano dela, elas acabam deixando os grãos perfurados e com a grande quantidade de resíduos na forma de farinha, ou seja, é muita perca que ela causa nos grãos, rachando eles, porque essa parte da farinha ela é descartada na hora que vai para o secador, né? Toda essa parte é descartada, porque eles querem só a parte do grão mesmo. Então acaba causando muita perda. E as principais culturas que ela afeta são o trigo, a cevada, a triticale, o arroz e a aveia. Outra praga aqui, Coleoptera curconiolidae, ou Cytophilus oryzae e SZA+, que é o gorgulho do arroz e o gorgulho do milho, são duas, né? Os adultos, eles são gorgulhos, assim como vocês podem ver na imagem, né? De 2 até 3,5 milímetros, são bem pequenos. A coloração, assim como o outro, ela vai começar com a coloração branca na fase larval e ao terminar o seu ciclo de vida na fase adulta vai ter uma cor marrom mais escura. E o seu período de postura é de cerca de 104 dias, podendo colocar por fêmea até 282 ovos. É muito, é muito alta a quantidade de produção. Só um inseto, né? Então é muito alto, muito rápido também. A longevidade das fêmeas também é de cerca de 140 dias. Então elas, após colocar essa postura desses ovos, elas não duram muito tempo, elas já estão no final da sua vida. E o ciclo de ovo até a emergência até a saída, né, a emergência dos adultos é cerca de 34 dias. Ou seja, é um pouquinho demorado, né, o ciclo do ovo até a fase adulta. Continuando, os principais danos, elas acabam atacando cereais como trigo, milho, arroz, cevada e também a triticale. Assim como a outra, ela é uma praga primária interna, que ataca os grãos, né, diretamente e comendo o seu interior, assim como eu falei antes. Podem acabar causando a infestação cruzada, ou seja, elas acabam infestando os grãos no campo e também no armazém, que dificulta mais ainda, porque elas se reproduzem no campo e no armazém, tornando cada vez mais difícil o controle. Tanto as larvas como os adultos são agressivos e acabam atacando os grãos internos. A sua postura é feita diretamente nos grãos, como larvas. Após se desenvolverem nos grãos, elas acabam empupando no grão e se transformam em adultos,
e os danos acabam decorrendo da redução do peso e da qualidade do grão, assim como o outro, né? Ela vai comendo o interior do grão, vai sobrando só aquele farelo. E o farelo é descartado na hora do secador. Então, acaba reduzindo demais o peso do grão. Tribólium castanho, ou seja, que é o besouro castanho, conhecido, né? Aqui eu também tenho a imagem dele na fase de larva, pulpa, entre A e B, né? A e B, que é a larva, e depois a pulpa e depois o adulto. Os adultos, eles são besouros de coloração castanha avermelhada, assim como vocês podem ver na letra D, medindo de 2,3 até 4,4 milímetros. As larvas, elas são branco-amareladas, cilíndricas, medindo até 7 milímetros de comprimento. Esse aqui é esse tribólio castanho, ele já é mais comum. Esse besouro castanho ele é bem mais comum nos secadores, ou então na hora que vai comprar algum grão, como arroz, ele é bem mais comum de se achar nas sacarias. As fêmeas também ela tem uma alta taxa de reprodução, colocando de cerca de 400 até 500 ovos. Elas não depositam diretamente dentro dos grãos, elas acabam colocando nas fendas das paredes, que é dos secadores, que elas acabam tecendo tipo uma teia, como é que eu posso dizer? Um casulo, um pequeno casulo que ficam dentro ficam nas paredes dos secadores, né? A geração de maduração demora em torno de 20 dias. Isso que o ciclo de reprodução dela, né? Acaba demorando cerca de 20 dias desde a época do ovo até a sua reprodução, né? Bom, os principais danos, ela é uma praga secundária, ou seja, ela necessita que outra praga vá lá e acabe perfurando o grão e causando dano no grão para ela conseguir se reproduzir do interior dele. E um dos principais problemas é que ela acaba se alimentando de grãos de várias espécies e causa prejuízos ainda maiores do que os resultados do ataque de pragas primárias, que permitem a sua instalação. Ou seja, ela é uma praga muito comum e causa muito dano, certo? Mais do que as pragas primárias que acabam permitindo com que ela se reproduza. Lasioderma serricorni. O seu nome comum é besouro do tabaco ou caruncho do cigarro. Essa praga ela vai opositar em média de 30 a 50 ovos e ela é uma praga originária do fumo armazenado. Por isso que vem o seu nome comum, né, que é besourinho do fumo. Ela recentemente passou a ocorrer com frequência em grãos e sementes de soja que eram durante o seu armazenamento. Como que funciona a alimentação desse inseto? Ele vai se alimentar dos produtos que estão já secos e armazenados. E a sua ocorrência vai acontecer em todos os países conhecidos. Ela ataca tanto cereais como arroz, trigo, milho, cevada, centeio e sorgo, e também ataca oleaginosos como soja, feijão e gergelim. Quanto ao seu ciclo de vida, os adultos dessa espécie eles vão viver em torno de 20 dias e durante esse período de vida eles não se alimentam. Essas larvas elas vão possuir de cerca de 4,5 milímetros e as pupas elas medem em torno de 4 milímetros. Quanto à sua morfologia, né, o adulto ele é um besouro de corpo ovalado e vai apresentar uma coloração castanho avermelhada. Ele é coberto por pelos bem claros. O comprimento dele vai variar de 2 milímetros a 4 milímetros. E as fêmeas, elas normalmente são maiores que os machos. Essa praga ela vai ser frequentemente encontrada em produtos manufaturados, né, ou seja, produtos já finalizados, como os cigarros e os charutos.
e ela não é capaz de fazer ataques nas plantas ainda vivas. Quanto aos seus danos, no fumo as fêmeas vão colocar os seus ovos, né, em pequenas fendas e nos vasos nos charutos. Só que elas não atacam diretamente as folhas dos fumos no campo. Citodroga cerealela. Ela é uma lepidóptera, né? E os adultos dessa espécie eles vão apresentar um tamanho de 10 a 15 milímetros na envergadura, né? Ou seja, de um lado de uma asa ao outro. Já o seu tamanho em comprimento vai ser de 6 milímetros a 8 milímetros. O ciclo de vida dela, né? Ou seja, de ovo ao adulto, ele vai durar em média de 30 dias. Esse inseto ele vai viver, sua fase adulta vai durar em torno de 6 a 8 dias. E como é que é a postura desse inseto? Ele vai colocar os seus ovos sobre os grãos. E a preferência da oviposição dele vai ser sobre os grãos que já estão quebrados ou fendidos. A oviposição dele ele vai botar em torno de 40 a 280 ovos. Após a eclosão, essas larvas elas vão acabar penetrando no interior desses grãos e vão acabar se alimentando desse interior até completar a sua fase larval. E essa fase larval ela vai se estender por aproximadamente 15 dias. Danos. Essa praga ela vai atacar tanto trigo como milho, cevada, aveia, arroz e sorgo. Ela é considerada uma praga primária nos ataques e ela vai atacar também as farinhas, né, o que vai causar a deterioração desse produto que já estava processado e pronto para consumo. Outros nomes comuns dela são traça dos cereais e traça do milho. Plodia interpunctella. Ela é considerada uma praga primária. Os adultos são mariposas que têm um tamanho de 20 milímetros. E os locais que ela utiliza para empupar são preferencialmente as fendas e as paredes das bordas de sacaria. Quanto à oviposição, né, as fêmeas elas vão ovipositar de 100 a 400 ovos, que são ovipositados na superfície dos grãos. Essa praga ela é considerada uma praga de superfície de massa de grãos e, como eu já disse, considerada uma praga primária externa. Quanto ao seu ciclo de vida, né, ela vai se desenvolver da fase de ovo até o adulto e completar todo o seu ciclo em torno de 28 dias. Ela é uma praga que ela vai possuir uma característica de se alimentar preferencialmente dos embrião dos grãos, né, o que torna ainda mais danoso. E ela vai atacar tanto trigo, milho, cevada, aveia, arroz, sorgo e o girassol. Hefestia coniella, também é da classe das lepidópteras. Seu nome comum é traça dos cereais e ela é um inseto que já foi relatado no cacau, no fumo, em frutos secos, nos vegetais desidratados e nos cereais e nas oleaginosas. Quanto aos adultos, elas são mariposas que vão possuir 20 milímetros e apresentam uma coloração acinzentada. Quanto à sua oviposição, as fêmeas vão colocar em torno de 200 a 300 ovos. Essas larvas elas vão atingir até 15 milímetros de comprimento. Ela vai ser uma praga considerada praga secundária. E quanto ao seu ciclo, né, o período de ovo adulto ele vai se estender por aproximadamente uns 40 dias, em que o período de incubação vai durar 3 dias, a fase larval vai durar 32 dias e a fase de pupa vai durar 7 dias. Quanto à sua forma de ataque, ela vai penetrar no interior dos lotes e das sementes e vai fazer a postura nas costuras das sacarias.